Você já se perguntou por quê? Em alguns momentos da vida, parece que Deus quer você sozinho. Como se, de repente, as portas se fechassem, as pessoas se afastassem e até mesmo os planos que pareciam certos começassem a desmoronar. Se você já sentiu essa sensação, saiba que não está sozinho. Muitos servos de Deus passaram por esse período de solidão, e talvez esse seja um dos momentos mais importantes da sua jornada espiritual. Hoje, eu quero te revelar algo profundo. Existe um propósito para essa fase, e quando você entender, tudo fará sentido. A solidão pode parecer assustadora, mas se eu te disser que, muitas vezes, ela é o próprio chamado de Deus, pense em Moisés. Antes de libertar o povo do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Elias, após enfrentar os profetas de Baal, se viu sozinho em uma caverna, onde Deus lhe falou de maneira suave e transformadora. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias sozinho no deserto. O que tudo isso tem em comum? Antes de um grande propósito, sempre é um período de isolamento. Talvez Deus tenha permitido que algumas pessoas saíssem da sua vida, não porque Ele quer te punir, mas porque Ele deseja que você esteja mais perto dele. Quando estamos cercados de pessoas, distrações e barulhos, muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. O coração se enche de preocupações, expectativas e até de opiniões alheias. Mas quando Ele nos leva para um período de solidão, Ele está nos chamando para um encontro mais profundo com Ele. A verdade é que Deus trabalha no silêncio. Quando tudo está calmo, quando não há mais interferências externas, quando o único som que resta é a sua voz sussurrando ao nosso coração, então, finalmente, conseguimos enxergar aquilo que antes não víamos. Lembre-se de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, traído e preso injustamente. Durante anos, pareceu que ele estava esquecido, sozinho, sem ninguém ao seu lado. Mas era nesse período que Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e o preparando para o propósito grandioso que viria. O que parecia um castigo era, na verdade, um treinamento divino para que, no momento certo, José se tornasse governador do Egito. E você? Será que Deus está te preparando para algo maior? Será que essa fase de solidão não é, na verdade, uma oportunidade para que você cresça espiritualmente, se aproxime mais dele e descubra sua verdadeira identidade em ele? A Bíblia nos diz, em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo nos lembra que Deus nunca nos abandona. Ele tem um plano perfeito para nós, e muitas vezes, esse plano exige que passemos por momentos de solidão para que possamos nos fortalecer. Se você se sente sozinho hoje, eu quero te encorajar. Não veja essa fase como um tempo de sofrimento, mas como um tempo de preparação. Busque a Deus. Ore mais. Leia a palavra. Permita que Ele trabalhe na sua vida e confie que, no tempo certo, Ele trará as pessoas, as oportunidades e os caminhos que você precisa. A solidão com Deus nunca é um vazio, mas uma chance de se encher dele. Muitas vezes, achamos que a solidão é um castigo, mas Deus usa esse tempo para nos ensinar algo valioso, a depender somente dele. No mundo de hoje, somos constantemente incentivados a buscar validação nas redes sociais, nos amigos, na família, no trabalho. Mas se Deus estiver te chamando para um período onde a única voz que importa é a dele, às vezes, Ele precisa tirar as distrações para que você aprenda a ouvir. Veja o exemplo de João Batista. Ele viveu grande parte da sua vida no deserto, separado da sociedade, longe das multidões. Mas foi nesse isolamento que Deus preparou João para ser precursor de Cristo, aquele que anunciaria a chegada do Salvador. Seu período de solidão não foi um tempo perdido, mas um tempo de preparação. E talvez, agora, Deus esteja preparando você para algo muito maior do que você imagina. Outro ponto importante é que a solidão também nos ensina a confiar mais. Quando tudo parece desmoronar e não há ninguém ao redor para nos apoiar, aprendemos a depender exclusivamente do Senhor. Quantas vezes buscamos soluções em pessoas, em métodos humanos, quando Deus está apenas esperando que corramos para Ele? Se você se sente só, talvez Deus esteja dizendo, eu sou suficiente para você. E não pense que esse tempo dura para sempre. Deus não nos chama para a solidão eterna, mas para um período de fortalecimento.
Davi passou anos fugindo e se escondendo em cavernas antes de se tornar rei. Paulo passou um tempo no deserto antes de iniciar seu ministério. Até Jesus se afastava para orar sozinho antes de realizar grandes milagres. A solidão muitas vezes precede o avanço. Agora, eu te pergunto, o que Deus tem falado com você nesse tempo? Será que Ele tem chamado sua atenção para algo que você ainda não percebeu? Será que Ele quer te ensinar algo antes de te levar para o próximo nível? O que você faz nesse período é o que determina o que virá depois. Você pode usar esse tempo para reclamar, se entristecer e se fechar para Deus. Ou pode usá-lo para crescer, se aprofundar na palavra e se fortalecer espiritualmente. A escolha é sua. Por isso, ao invés de resistir à solidão, abrace-a. Use esse momento para se conectar com Deus como nunca antes. Busque sua presença. Fale com Ele em oração. Medite na palavra e descubra o propósito que Ele tem para você. E lembre-se, você nunca está realmente sozinho. Deus está com você em cada passo da sua jornada. Confie nele, porque no tempo certo, Ele trará as respostas, as conexões e as oportunidades que você precisa. Muitas vezes, quando Deus nos separa para um tempo de solidão, é porque Ele quer nos transformar de dentro para fora. A verdade é que há processos que só podem acontecer quando estamos sozinhos com Ele. Pense no ouro. Para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. O mesmo acontece conosco. Deus permite que passemos pelo fogo da solidão, não para nos destruir, mas para nos refinar, nos tornar mais fortes, mais preparados, mais próximos dele. Você já percebeu como os grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos onde pareciam estar completamente sozinhos? Ana, antes de receber o milagre de ter um filho, passou anos sendo humilhada e chorando diante do Senhor. Abraão teve que sair da casa do seu pai e caminhar sem saber para onde Deus o estava levando. Jó perdeu tudo, até mesmo a companhia daqueles que o apoiavam, mas foi nesse momento que ele conheceu Deus de forma mais profunda. Deus não nos isola sem propósito. Ele nos separa para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Mas para isso, precisamos confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E uma das maiores dificuldades da solidão é o silêncio de Deus. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus não fala comigo? Por que Ele não responde às minhas orações? Mas eu quero te lembrar de algo poderoso. O professor sempre fica em silêncio durante a prova. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez seja porque você está em um período de teste. Um tempo onde Ele quer ver sua fé crescer, onde Ele deseja que você aprenda a confiar mesmo sem ter todas as respostas. E sabe qual é a melhor parte? Esse tempo não dura para sempre. A Bíblia diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem um propósito para cada estação da sua vida, e essa fase de solidão é apenas um capítulo da história que Ele está escrevendo para você. Mas o que fazer enquanto você está nessa fase? Eu quero te dar alguns conselhos práticos. Primeiro, não desperdice esse tempo reclamando ou se afastando de Deus. Em vez disso, use esse momento para se aprofundar na palavra, para buscar mais a presença do Senhor. Ore mais. Fale com Ele como um amigo. Segundo, pare de tentar forçar conexões que Deus já encerrou. Se Ele tirou alguém da sua vida, confie que foi para o seu bem. E terceiro, não perca a esperança. A solidão pode parecer difícil, mas é passageira. Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior para você. A solidão pode ser um dos momentos mais desafiadores da vida de um cristão, mas também pode ser uma das maiores oportunidades para crescimento espiritual. Deus não nos deixa sozinhos por acaso. Há sempre um propósito. Talvez Ele esteja tentando te ensinar algo que você não conseguiria aprender no meio da agitação da vida. Talvez Ele esteja moldando seu caráter, preparando seu coração para algo maior. Mas a grande pergunta que muitas pessoas fazem é: por que Deus usa a solidão para nos transformar? A resposta está na própria natureza da nossa fé. Pense nos momentos em que você mais cresceu espiritualmente. Foram tempos de conforto e facilidade ou momentos de luta, de questionamentos, de entrega? A verdade é que os maiores avanços na nossa vida espiritual acontecem quando passamos pelo deserto. O deserto é um lugar de solidão, de silêncio, de prova, mas também é um lugar de encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente e recebeu seu chamado.
Foi no deserto que Elias ouviu a voz de Deus no silêncio. Foi no deserto que Jesus passou 40 dias sendo tentado, se fortalecendo para o ministério que viria pela frente. E talvez agora você esteja passando pelo seu próprio deserto. Talvez as portas estejam se fechando, as pessoas estejam se afastando, e você se pergunte: Deus, por que estou sozinho? O que está acontecendo? Mas e se essa solidão for justamente a preparação para algo incrível que Deus está prestes a fazer na sua vida? O problema é que, muitas vezes, quando passamos por esse período de isolamento, nossa reação é tentar fugir. Buscamos distrações, evitamos o silêncio, tentamos preencher o vazio com qualquer coisa. Mas Deus quer que você pare, que você se aquiete e que você o escute. Salmos 46:10 nos lembra: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O barulho do mundo pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes buscamos respostas na opinião dos outros, nas redes sociais, no trabalho, nas amizades, quando, na verdade, a resposta que precisamos está na presença dele. Deus quer falar com você, mas para isso, às vezes, ele precisa te afastar do ruído. E um dos maiores erros que podemos cometer nesse período é confundir solidão com abandono. Você pode se sentir sozinho, mas nunca está abandonado. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:6: o Senhor, o seu Deus, irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Deus está contigo agora, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta. E há algo muito poderoso nisso. Quando você finalmente percebe que Deus é suficiente, que Ele é tudo o que você precisa, sua vida muda completamente. Você deixa de depender das circunstâncias, das pessoas, das opiniões. Sua fé se fortalece, seu espírito se renova, sua confiança em Deus cresce. Mas aqui está a chave: esse período de solidão não pode ser desperdiçado. Se Deus te colocou nesse momento, é porque Ele quer te ensinar algo. Então, em vez de reclamar ou se sentir derrotado, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu faça neste tempo? E eu quero te dar alguns conselhos práticos para passar por esse período da melhor forma possível. Busque a Deus de todo o coração. Esse é o momento perfeito para aprofundar sua relação com Ele. Leia mais a Bíblia, passe mais tempo em oração, jejue, se consagre. Use essa fase para se fortalecer espiritualmente. 2. Não tente preencher o vazio com coisas passageiras. Muitas pessoas, quando se sentem solitárias, buscam preencher esse vazio com entretenimento, redes sociais, relacionamentos superficiais. Mas nada disso pode substituir a presença de Deus. 3. Confie que Deus tem um propósito. Mesmo que você não entenda agora, Deus está trabalhando. No tempo certo, Ele revelará o que está preparando para você. E lembre-se, todo deserto tem um fim. Esse período vai passar. E quando passar, você sairá mais forte, mais maduro, mais preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui está algo que você precisa entender. Muitos dos maiores milagres acontecem no silêncio. Pense na história de José do Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, lançado em uma cova, depois lançado na prisão injustamente. Por anos, ele esteve sozinho, separado de tudo e de todos se conhecia. Mas aquele tempo de solidão não foi um tempo perdido. Deus estava preparando José para algo muito maior. Ele estava sendo moldado, testado e capacitado para um propósito que mudaria a história de uma nação inteira. E o que teria acontecido se José tivesse desistido no meio do caminho? Se ele tivesse deixado a solidão destruir sua fé? Se ele tivesse permitido que o isolamento endurecesse seu coração? Ele nunca teria visto o cumprimento das promessas de Deus. Ele nunca teria se tornado governador do Egito. Ele nunca teria sido um instrumento para salvar sua própria família e tantas outras pessoas à fome. E essa é uma lição profunda para nós. Muitas vezes, estamos tão focados no nosso sofrimento presente que esquecemos que Deus já está no futuro, vendo o propósito completo. O que você está vivendo hoje pode parecer injusto, pode parecer doloroso, mas Deus já sabe como essa história termina. E aqui está algo ainda mais forte. A solidão muitas vezes é um sinal de que Deus está prestes a te promover. Olhe para os grandes personagens da Bíblia. Antes de Moisés libertar o povo do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Davi se tornar rei, ele passou anos fugindo e se escondendo nas cavernas.
Antes de Jesus começar seu ministério, ele passou 40 dias sozinho no deserto. Você percebe um padrão aqui? Antes de Deus fazer algo grande na vida de alguém, ele os separa. Ele os leva para um período de solidão, onde a fé deles é testada, onde seu caráter é moldado, onde eles aprendem a depender totalmente dele. E se Deus está permitindo que você passe por esse período agora, talvez seja porque ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Mas há algo muito importante. Como você reage a esse tempo de solidão vai determinar o que vem depois. Porque aqui está a verdade. O diabo também sabe que a solidão pode ser um momento decisivo. Ele sabe que quando estamos sozinhos, estamos vulneráveis. E é exatamente nesses momentos que ele tenta nos encher de mentiras. Ele vai sussurrar que você foi esquecido, que Deus não se importa com você, que nada vai mudar, que você sempre será solitário, sempre será deixado para trás. Mas eu estou aqui para te dizer, não acredite nessas mentiras. Deus jamais abandona os seus filhos. O silêncio de Deus nunca é um sinal de ausência, mas sim um convite para confiar. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele está preparando algo mesmo quando tudo parece parado. E sabe qual é a melhor forma de vencer esse momento? Mantendo a sua fé firme. Veja o que Isaías 41:10 diz. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso significa que Deus está segurando sua mão agora mesmo. Você pode não sentir, mas Ele está. Você pode não ouvir sua voz, mas Ele está ao seu lado. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. E quando essa fase passar, porque ela vai passar, você verá o quanto cresceu, o quanto amadureceu, o quanto sua fé foi fortalecida. Agora, quero te dar um desafio. Transforme essa solidão em um tempo de busca. Em vez de se lamentar, use esse tempo para se aproximar de Deus. Desligue um pouco o celular. Tire um tempo para ler a Bíblia com mais profundidade. Ore mais. Peça para Deus te revelar o que Ele quer te ensinar nessa fase. E confie. Quando esse tempo terminar, você sairá dele muito mais forte, muito mais preparado para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Se esse vídeo falou ao seu coração, eu quero te pedir algo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. E antes de sair, eu quero te convidar a assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Eu tenho certeza de que ele também vai edificar sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.